gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra comentar com vocês sobre as minhas leituras do mês de fevereiro, que eu achei que não tinha dado tanta coisa, mas quando eu organizei tudo aqui do lado pra comentar com vocês, até que rendeu. Bom, é claro que antes de qualquer coisa, eu vou te pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito, aproveita pra me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. No começo do ano, o engajamento no Instagram costuma ser bem baixo, então vai lá, me segue, curte os últimos posts pra você também receber os conteúdos aí, né, pro Instagram entender que você quer receber os novos conteúdos e te mandar sempre em primeira mão. Aproveita e comenta lá, vindo do YouTube, pra eu saber que você veio desse vídeo aqui. E é claro que eu também não poderia deixar de comentar sobre o Catarse, né, que é o meu apoio coletivo. Apoiando o meu trabalho através do Catarse, você recebe recompensas em troca, inclusive leitura coletiva. E eu já vou começar aqui a abrir esse vídeo falando sobre a nossa leitura coletiva do mês de fevereiro, que foi o livro A Influencer. No caso aqui, eu li pela edição do Intrínsecos, porque eu recebi essa edição já há bastante tempo. Porém, eu vou deixar a capa aqui na tela pra vocês saberem de qual livro eu tô falando. Eu acho que esse é um livro que até que algumas pessoas já leram, porque ele foi publicado aqui no Brasil já há algum tempo. Vira e mexe, o e-book entra em promoção, então várias pessoas acabaram fazendo a aquisição, mas ainda assim é um livro que não foi tão amplamente divulgado, não foi tão comentado, e foi a nossa escolha então pro mês de fevereiro, e posso adiantar que foi uma leitura pra mim bastante prazerosa, embora não tenha sido um thriller 5 estrelas perfeito favoritado. Foi sim uma leitura intrigante, mas tiveram algumas coisinhas que não me agradaram como um todo, e eu vou comentar com vocês agora com mais detalhes, claro que sem spoiler, sobre a minha experiência de A Influencer. Antes disso, vou só dar um recado aqui pra quem quiser entrar no clubinho de leitura lá do Catarse. Agora em março a gente vai ler A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que é esse livro aqui. Inclusive o e-book esteve em promoção um tempo atrás, eu não sei se vai estar em promoção no momento que esse vídeo for ao ar, mas eu vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse, ou se você já tiver o livro aí na sua casa, no seu Kindle, e quiser companhia pra ler, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda lá no nosso grupinho. E no mês que vem, que é em abril, nós vamos ler outro thriller, outro suspense aí que, né, deu um burburinho lá fora, que é O Lugar Errado, Hora Errada. Esse também, o e-book entrou em promoção um tempo atrás, então a galera acabou sugerindo ele como uma leitura coletiva, e a gente vai fazer então a leitura em conjunto no mês que vem, então se você tiver vontade de ler junto com a gente também vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, voltando agora então para A Influencer, aqui a gente tem um thriller psicológico que vai ter todo esse universo de influência digital permeando as páginas. A gente tem a história sendo narrada em 3 diferentes perspectivas, todas em primeira pessoa, ou seja, você não pode confiar em ninguém, na verdade, ao longo de toda a leitura você vai vendo que são pontos de vista, na verdade, muito, assim, não confiáveis, não só por serem em primeira pessoa, mas pelo que eles vão narrando, sabe? Essas 3 pessoas são a Amy, que é a influencer, ela é uma influencer de maternidade, o perfil dela no Instagram é gigantesco, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, e ela fala, né, sobre o segmento maternidade ali já há algum tempo, e ela é um grande nome dentro do segmento. E a Amy, a gente vai descobrindo aos poucos, assim, um pouco sobre essa rotina dela de trabalhar com conteúdo, né, sobre esse tema. Porém, a gente vai tendo, assim, mais informações sobre como de fato é a vida da Amy, né? Porque ela, nas redes sociais, mostra pras pessoas uma vida que ela, na verdade, não tem. Ela mostra coisas envolvendo a maternidade que ela, na verdade, não vive. Então, a gente já tem aqui um ponto de discussão que os autores, porque sim, aqui o livro é assinado por Ellery Lloyd, mas é o pseudônimo de 2 autores que escrevem juntos, um homem e uma mulher. Eles são casados, se eu não me engano, e eles escrevem juntos esse livro. Então, a gente tem aí já esse primeiro ponto a ser discutido, que é o fato de, nas redes sociais, as pessoas mostram o que elas quiserem. E você, aí do outro lado, aceita, né? É obrigado, na verdade, a acreditar nisso que estão te mostrando. Então, muitas vezes as pessoas podem mentir sobre quem elas são nas redes sociais, elas podem compartilhar um estilo de vida que elas, na verdade, não têm, ou elas podem simplesmente fazer um recorte da vida delas e mostrar essa pequena, essa ínfima porcentagem da vida delas na rede social. Por isso que, inclusive, tem vários questionamentos, né, aí envolvendo a influência, no sentido de, tipo assim, muitas vezes a gente acompanha uma pessoa, que a gente segue uma pessoa, e a gente acha que conhece essa pessoa, e muitas vezes, né, a gente também tem a impressão de que todo mundo nas redes sociais tá muito feliz, né, tá assim, vivendo uma vida maravilhosa, ninguém tem problemas, porque, na verdade, ninguém compartilha esses problemas, né, as pessoas, na verdade, compartilham aquilo que elas querem compartilhar. A maioria das pessoas, assim, não tem tendência a compartilhar coisas ruins, né, tristezas e pepinos. As pessoas compartilham quando elas estão, né, por cima da maionese, como diria minha mãe. Então, é isso que um pouco que a gente vai ter aqui já de pontos a discutir e que gerou bastante discussão, inclusive, lá no grupinho, sobre essa questão da influência, sobre essa questão de a gente não acreditar em tudo que a gente vê na internet, porque muitas vezes as pessoas ou podem estar escondendo, ou elas podem estar ali omitindo uma parte grandiosa da vida delas, a parte que tem problemas, a parte, né, que, enfim, elas não querem mostrar pro público que acompanham elas. E aqui, no caso, a Amy faz isso, né, ao mostrar certas dificuldades na maternidade que ela, na verdade, não vive. Tipo, ai,
problema com um bebê que não dorme. Ela nunca teve esse problema, sabe? Mas ela compartilha isso porque ela sente que é isso que vai aproximar mais ela das pessoas, porque a maioria esmagadora das mães passam por essa dificuldade, né? Então, essa questão de humanizar o perfil e de se aproximar, sabe, das pessoas que estão compartilhando a mesma dificuldade, talvez seja algo que funciona pra ela e, na verdade, acaba funcionando porque ela vai cada vez mais, né, crescendo ali dentro do segmento de maternidade. A gente tem também a narrativa do Dan, que é o marido dela, e aqui a gente tem uma configuração familiar em que a Amy, né, que é essa influencer, ela é a pessoa que é responsável pelo principal sustento da casa. O dinheiro dela é que sustenta a família, né, tanto o marido quanto os 2 filhos, que paga o estilo de vida que eles têm, os recebidos que ela faz, né, que também ajuda ela ali, né, a manter o estilo de vida e coisa e tal. Então, o emprego dela, o trabalho dela como uma influenciadora é o que mantém essa família, sabe, tendo o seu estilo de vida. E o marido dela, por outro lado, ele é um escritor que teve um livro de sucesso, mas que faz anos que não publica mais nada e que tem muita dificuldade em escrever, porque, né, ele sente essas dificuldades com relação também ao trabalho da esposa, né, porque toda vez tem uma coisa pra ser feita, ou ele tem que ficar com as crianças pra ela poder fazer alguma coisa. Então, são várias dificuldades que ele vai sentindo ao longo dos anos pra escrever esse livro, e a gente percebe um ponto de talvez uma amargura que ele sente por ver que a esposa tá sendo bem sucedida no trabalho e ele não. Então a gente vê que ele até, de certo modo, desdenha em certas ocasiões do trabalho dela. E vale mencionar também que o Dan é a pessoa dentro dessa família, né, dentro desse contexto aí de exposição na internet, que tem uma mente mais, vamos dizer assim, preocupada com a segurança da família. Então ele tá sempre refletindo sobre o excesso de exposição da família, das crianças, né, porque ela expõe muitos filhos. Então esse é outro ponto, inclusive, que temos para discussão dentro dessa história, que é a super exposição nas redes sociais, os perigos que isso pode trazer para as pessoas que se expõem e qual o reflexo disso na vida de crianças que não entendem muito bem do que tá acontecendo, sabe? Elas só estão ali vivendo, né, a vida que para elas é normal, sendo que é uma vida que não é a vida que a maioria das crianças levam, sabe? Então aqui a gente tem um outro ponto pra discussão. E a gente tem esse terceiro ponto de vista, que é a narrativa da pessoa que tá stalkeando a Amy. Sim, ela tem uma pessoa que tá querendo descobrir mais sobre ela, tá querendo se aproximar dela, tá querendo saber onde ela mora, porque essa pessoa, ao que tudo indica, quer ver o mal da Amy por algum motivo que a gente não sabe o que é. Então a gente não sabe quem é essa pessoa, não sabemos os motivos dela se aproximar. E conforme a leitura vai, assim, se encaminhando, né, mais pra metade, depois pro fim da história, nós vamos entendendo mais sobre quem é essa pessoa, sobre os seus motivos, sobre o que ela quer, né, qual que é o objetivo dela ali em se aproximar da Amy. E a gente também vai tendo aí ao longo da narrativa, né, vários acontecimentos paralelos, assim, sabe, plots que vão acontecendo em diferentes situações, que vão fazendo a gente ter certas suspeitas do que vai acontecer, e quando esses plots vão sendo dissolvidos, vão sendo resolvidos aí mais pro final do livro, a gente vê, né, que na verdade os autores foram muito bem sucedidos em desviar nossa atenção pra diferentes coisinhas pra gente, sabe, suspeitar de diferentes pessoas ou ter diferentes suspeitas do que poderia vir a acontecer. Então eu gostei muito de como os autores construíram, né, toda essa questão dos subplots dentro da história, como eles construíram essa história que vai trabalhar um tema que é muito atual, que é essa questão da superexposição na internet, sobre trabalhar com produção de conteúdo pra internet. Então são vários assuntos que os autores abordam aqui nesse livro que geraram muita discussão dentro da história, porém pra mim me desagradou algumas coisas, como por exemplo a motivação. Eu não fui totalmente convencida, sabe, com relação à motivação dessa pessoa fazer o que ela tava querendo fazer. Tem algumas coisinhas dentro da história também que eu acho que não foram muito bem conectadas, não foram muito bem fechadas, então por isso não se tornou um livro 5 estrelas, mas ainda assim é uma leitura muito viciante. Eu li, sei lá, em menos de uma semana, eu furei total o cronograma, mesmo porque eu ia viajar no carnaval, então eu já produzi ali os conteúdos que eu tinha que produzir pro clubinho, e foi uma leitura muito interessante, não foi perfeita, mas foi bem satisfatória, e eu deixo aqui a recomendação caso vocês ainda não leram. Mas assim, gente, não vão esperando um super suspense, sabe? Porque o foco do livro é ser uma coisa mais psicológica. A questão do suspense pra mim ficou mais de pano de fundo, e eu acho que o que mais foi trabalhado aqui é a questão da psicologia, né, que os autores vão desenvolver em cada um dos personagens, suas motivações e como cada um age pro mundo e como cada um pensa dentro da própria cabeça. Isso eu acho que foi um dos pontos principais da história, então se você gosta desse tipo de livro, vai ser uma boa opção pra você. Aí depois eu peguei um romance, porque eu tava afim, né, de sair um pouco ali da coisa do suspense e tal. Eu peguei Amor por Engano, que foi uma escolha de uma apoiadora lá do Catarse. Esse aqui é o romance mais adulto da Lynn Painter, que é a mesma autora de Melhor do que nos Filmes e Mil Vezes Amor. Eu li esses outros 2 livros da autora e eu gostei bastante, só que são 2 romances para um público mais jovem, né? A gente tem personagens mais jovens. E aqui a gente tem personagens mais adultos. A protagonista tem seus 25, 26 anos, o cara tem quase 30. Então a proposta do livro, né, a pegada dessa história já é um pouco diferente. Eu fiz um vlog aqui pro canal em que eu acabei comentando sobre essa história, sobre a minha experiência de leitura com esse livro, que não foi tão positiva assim. Na verdade, eu gostei quase nada desse livro, embora ele seja uma leitura muito fluida, muito rápida, né? Você engata na leitura, assim,
2 dias você já termina. Mas ainda assim não foi um livro que me agradou de um modo geral. Aqui a gente tem uma história que tem uma trama que me chama atenção já desde o começo e que me deixou muito curiosa pela leitura porque eu gostei da proposta, que é aquela ideia de o casal que se conhece por engano através de mensagens, né? Um recebe uma mensagem por engano do outro e eles começam a se corresponder através de mensagens do celular. Porém, eles decidem que não vão revelar quem são um pro outro e eles acabam desenvolvendo uma espécie de amizade, até mesmo um flerte ali através das mensagens. Só que a gente acompanha isso principalmente pela perspectiva da Olivia e depois a gente vai ter um pouco da perspectiva do cara com quem ela tá se correspondendo ali por mensagem. Só que paralelamente a isso, tem muita coisa acontecendo na vida da Olivia. O apartamento dela pegou fogo, na verdade, ela foi a pessoa responsável por incendiar o apartamento. E daí ela vai precisar agora morar de favor na casa do irmão, no apartamento do irmão, só que é um apartamento que o irmão divide com o melhor amigo já de muitos anos. O apartamento é desse melhor amigo dele, que trabalha, se não me engano, no mercado financeiro, ele é rico, tem dinheiro pra cacete, então o apartamento é dele. E o amigo dele, né, o irmão da Olive, ele mora ali já há algum tempo e eles dividem as contas e tal do apartamento, e isso acontece já faz alguns anos e tudo na maior harmonia. Só que essa harmonia é quebrada porque a Olivia agora precisa ficar por um tempo ali, né, por um mês mais ou menos, até ela se restabelecer na vida, porque além de ela estar sem casa, ela também tá sem emprego, ela foi demitida recentemente ali do seu trabalho, e o relacionamento dela também terminou, assim, há pouco tempo, de uma forma bastante trágica. Então ela tá realmente assim, sabe, na pior, e ela tá precisando da ajuda do irmão e do amigo do irmão, consequentemente, já que a casa é dele também, né, na verdade é mais dele do que do irmão dela. Eles vão acabar brigando ela ali, né, ela vai ficar por um tempo, a ideia é que ela fique por um mês até ela conseguir procurar um outro trabalho e um outro lugar pra morar, e ela vai ficar ali por esse mês, a ideia é essa. E a gente vai ver que existe já uma certa implicância entre ela e o irmão, né, o amigo do irmão, na verdade, ali, já há algum tempo, desde que, né, eles são bem mais jovens ali, porque o irmão e o cara, que é o Colin, o irmão e o Colin, eles são amigos já há muitos anos, né, eles se conhecem desde a adolescência, e desde aquela época, ela e ele já não se davam muito bem, e agora a gente vê isso se refletido um pouco ali nas implicâncias deles no dia a dia. Tudo isso tá acontecendo, então, paralelamente ali a essa troca de mensagens, e a gente vai ver que existe também, com o passar da leitura, umas certas faíscas que vão acontecendo entre os dois, né, entre o Colin e a Olivia, e como a gente tá falando de um romance clichê, vocês já podem imaginar com quem que ela tá se correspondendo ali por mensagem, né, mas enfim. Não é surpresa, a gente já sabe isso desde o começo, porque é um romance bastante clichê, mas esse não é o grande problema pra mim, tá? Eu já comecei o livro sabendo o que iria acontecer e pra mim não era um problema, porque eu tava mais interessada mesmo em ver como tudo isso iria se desenvolver. Pra mim o problema desse livro, principalmente, é a construção dessa protagonista, que é insuportável. Ela é muito sem noção, muito sem noção. Olha, se você vai abrigar uma pessoa na sua casa, de favor, você não vai cobrar nada pra ela ficar ali por um tempo, até ela se reerguer, o mínimo que você espera é que essa pessoa tenha um pouco de noção, que ela tenha um pouco de respeito pelas coisas das pessoas que estão, sabe, abrigando ela e tal. E ela não mostra isso em momento algum. Ela é aquele tipo de pessoa que, além de ser folgada, ela acha que ela tá na razão, entendeu? Então isso me deixou muito irritada, sabe? Eu fiquei esperando mais noção dessa personagem e ela não tinha isso em momento nenhum. Então, tipo assim, sabe? Se eu tô de favor na casa de alguém, cara, assim, eu vou fazer o mínimo, o máximo possível pra ser, assim, invisível nessa casa. Se eu comi uma coisa, eu vou repor essa coisa pra, sabe, que eu comi. Se eu sujei uma coisa, eu vou limpar essa coisa que eu sujei. E ela não é esse tipo de pessoa, ela não tem esse tipo de preocupação. Na verdade, ela é muito despreocupada, ela acha que ela tá na razão, né, em todas as vezes. E além disso, a gente tem aqui aquela construção de uma personagem que é absurdamente estabanada, que tudo dá errado pra ela, tudo ela faz errado, tudo ela, assim, ela é realmente assim um desastre ambulante, enquanto que o par romântico ali da história é o completo oposto, né? Ele é o cara que é bonitão, saradão, que é rico, bem-sucedido, sabe? Então a gente tem aqui um contraste muito grande entre esses personagens, o que pra mim não seria um problema se não fosse tão datado. Isso aqui, gente, é muito 2010, sabe? Pra mim já deu. Esse tipo de história que pra mim não tem muito, como eu posso dizer, não tem muita relação com o momento atual, entende? Mas tudo fez mais sentido pra mim quando eu vi que esse aqui foi o primeiro livro que a Lynn Painter escreveu. Eu não lembro de que ano é, mas foi o primeiro romance dela. Então, assim, até que deu pra entender, deu pra eu fazer um sentido da diferença, sabe? Da qualidade desse livro pros outros livros dela que eu li antes, que são escritos, né, mais recentes. Até se a Olivia fosse uma adolescente, talvez eu até aceitasse melhor, sabe? Os comportamentos que ela tem, porque de adolescentes a gente meio que, beleza, né? Adolescente faz merda mesmo, ainda tá aprendendo a viver, mas ela tem 25, 26 anos, sabe? Eu esperava mais de uma adulta, que por sinal, assim, eu não gosto nem de lembrar. É quando ela vai procurar emprego, inclusive, né? Ela toma uma decisão ali que, assim, você já sabe que vai dar merda, sabe? Já era pra ela saber que vai dar merda também, mas não. Ela acha que ela vai conseguir contornar a coisa que ela inventou ali pra conseguir o trabalho. E assim, gente, péssimo. Não consegui, sabe,
curti essa personagem, eu achei ela muito, muito, muito sem noção. E foi uma pena, porque eu tava com expectativas, eu gosto da Lynn Painter, mas esse livro aqui não funcionou pra mim. Agora a gente vai falar sobre uma espécie de conto, novela mais ou menos, da melhor autora de romances do momento pra mim, que é Abby Jimenez. Eu li, na verdade eu escutei pelo Audible, Worst Wingman Ever. Esse livro faz parte de uma coleção da Amazon com a Audible, se eu me lembro bem. Várias autoras escreveram, assim, histórias que são meio que novelas e estão disponíveis no Audible. Se você assina o Audible, tá lá disponível pra você escutar, só que em inglês. Então, se você não consegue ler inglês, eu acho que vai ser um pouco difícil, ou não, né? É um romance bem tranquilo, então se você quiser tentar, tenta aí. Bom, Worst Wingman Ever conta a história de um casal. Aqui a gente tem mais uma vez, né, uma protagonista que está relacionada com o ambiente da saúde, assim como nos outros livros da autora que eu li, né, que a gente tem uma personagem que é médica e uma outra que é enfermeira. Aqui a gente também tem uma enfermeira que, na verdade, tá sendo a cuidadora da sua avó. A avó dela tá passando, assim, por uma doença muito difícil, né? Tá precisando de uma cuidadora e é aquela doença do tipo terminal, assim. Eles não têm prognóstico de melhoria pra essa senhora e ela é a pessoa que tá cuidando da avó. Então, pra ela já é difícil, assim. Já é mais difícil ainda, na verdade, né? Porque ela sabe que a avó tá morrendo e, assim, ela tá ali cuidando da avó com todo amor e tal. E aproveita esse momento, né? Pra poder passar os últimos dias de vida da avó junto dela e tal. Ela é muito próxima da avó, então já tem essa questão assim que, sabe, me pegou com a história. Mas a gente tem aqui um romance que, assim, começa a acontecer, assim, na época do Dia dos Namorados. O nosso protagonista tem um irmão que pede pra ele deixar um bilhete no para-brisa, sabe, do carro da namorada dele. Daí ele escreve o carro, fala qual que é o carro e ele vai lá e deixa o bilhete no para-brisa do carro. E de quem é esse carro? É da protagonista. Eu já não lembro o nome de mais ninguém, gente, desculpa aí, mas é o carro dela. Então quando ela sai ali, né, do prédio da avó dela, que ela vê aquele negócio, ela fica muito assustada. Ela acha que tem alguém, tipo, pregando uma peça nela, ou que tem alguém querendo passar um golpe e tal. E vai acontecer que, de alguma forma, que eu não vou dizer como, aí vocês vão ter que descobrir quando for lendo, eles vão acabar começando a trocar bilhetes pelo para-brisa do carro dela. Então a gente tem aqui mais uma vez um romance que vai surgir entre pessoas que não se conhecem pessoalmente, e agora a gente tem isso de uma forma muito original, muito diferente, que é através dessas mensagens no para-brisa. Começa com um pedido de desculpas, né, porque ela vai falar que ele deixou no carro errado, então ele começa a se desculpar e explica que foi ideia do irmão dele, que ele deve ter errado o carro e coisa e tal. E com isso eles começam a conversar, sabe? Daí surge uma amizade bem legal. Surge um momento ali da história em que eles vão se encontrar sem um saber quem o outro é, sabe? E é muito, muito gracinha. E eu amo que a Abby Jimenez, ela consegue construir personagens masculinos que tem aquela coisa, assim, do clichê do masculino, sabe? De ser, sei lá, pega aí livro de Ellie Hazelwood, sabe? Que são caras que têm aquelas características que, né, geralmente acontecem em romances, assim, principalmente romances mais picantes, embora não tenha nada nesse sentido nesse livro aqui. Mas ainda assim ela consegue desenvolver personalidades muito legais nesses personagens. Assim como nos livros anteriores, a gente tem aí um personagem que ele vai ser atencioso, que ele, né, se importa com as pessoas. Inclusive ele vê que o pneu dela ali tá baixo, em algum momento ele avisa ela. Enfim, tem uma construção muito legal, tanto do romance quanto das personagens, e eu gostei demais. É curtinho, eu gostaria que fosse mais longo, porque eu tava amando. Eu deixo aqui a recomendação pra vocês, porque foi também uma das leituras mais legais que eu fiz esse mês. Agora vamos falar sobre um dos livros mais comentados dos últimos meses, que eu li em conjunto com a Ju Cirqueira, em uma leitura coletiva com a galera lá do Instagram. Se você não segue, ó, vai lá seguir pra você ficar por dentro, porque rola leitura coletiva por lá também. E a gente leu Divinos Rivais. Gente, todo mundo falou desse livro? A gente falou, vamos ler junto então vamos. Aí a gente organizou essa leitura coletiva e fizemos a leitura no mês de fevereiro. E eu posso dizer, gente, que eu gostei demais da experiência. Assim como muita gente, né, amou e tal, eu também gostei muito, embora não tenha favoritado, nem tenha dado 5 estrelas. Eu acho que eu dou uns 4,5, 4,5. Ainda não cheguei ainda num ponto final de qual vai ser a minha nota. Mas, no geral, eu gostei muito. E aqui a gente tem um romance, eu não vou falar muito, né, sobre essa sinopse, porque eu acho que a maioria das pessoas já conhece. Mas aqui a gente tem um romance com fantasia. Na verdade, é romance com fantasia, porque a gente tem mais do romance do que da fantasia em si. A gente tem esse universo que tá rolando uma guerra entre deuses e as pessoas estão sendo chamadas pra poder batalhar, cada um em favor de um desses deuses aí. E no começo da história a gente não entende absolutamente nada sobre essa mitologia, a gente vai entendendo aos poucos, conforme a gente vai tendo poucas informações. Porém, essa questão da mitologia, essa questão da fantasia em si, ela não é muito aprofundada, tá? Então essa aqui é um ponto que a gente precisa já deixar claro desde o começo, porque não é um livro que vai ter a fantasia como elemento principal. Na verdade, pra mim, na minha opinião, do meu ponto de vista, o principal elemento desse livro, na verdade, é o romance.
E a gente vai ter isso acontecendo entre duas pessoas que são rivais. Então a gente tem essa moça e esse rapaz, que são a Iris e o Roman. Eles estão disputando o mesmo cargo num jornal. Então os dois querem ser colunistas desse jornal e eles precisam mostrar o seu valor. Então eles estão disputando ali pra ver quem vai conseguir ficar com a vaga. A Iris, ela tem um pano de fundo, assim, familiar muito complicado. O irmão dela foi pra guerra, a mãe é alcoólatra. E ela tá ali, né, tentando equilibrar os pratinhos de manter a casa organizada, manter a mãe, sabe, viva. E enquanto ela tá também ali tentando manter o emprego pra poder pagar as contas em casa. Então, tipo assim, ela tá lidando com muitas coisas que estão afetando na vida profissional dela. Então, essa disputa acaba sendo um pouco injusta, né, porque ele tem mais, vamos dizer assim, recursos pra conseguir esse cargo do que ela. E a gente vai ver desde o começo que eles são os rivais ali, porque cada um tá querendo, né, a vaga do outro. E existe também uma implicância, né? Ela não conseguiu concluir os estudos. E ele usa isso muito a favor dele pra implicar com ela e tal. A gente vê que essa rivalidade vai além, né? Um pouco além do emprego. Embora tenha começado ali com o emprego, eles realmente se estranham, se bicam desde o começo. E a história vai encaminhando ali, né, pra um momento em que várias coisas vão acontecendo na vida, tanto dele quanto dela. A gente vai tendo mais perspectiva do que tá acontecendo de pano de fundo na vida dele, também na vida dela. E em algum ponto ali no começo da história, ela vai tentar escrever uma carta pro irmão, que essa foi uma promessa que ele fez, né, de que eles iriam manter contato, mesmo enquanto ele estivesse lutando na guerra. E ela pega a máquina de escrever que ela herdou da avó e começa a escrever uma carta pro irmão e envia, tipo, na verdade ela não consegue enviar porque ela não tem o endereço, ela deixa guardado dentro do armário do quarto dela. E ela escuta, pouco tempo depois, um barulho. Quando ela vai ver, essa carta foi respondida. Tipo, magicamente, ela recebeu uma carta em resposta avisando que não... Acho que, se eu não me engano, avisa lá que não era o irmão dela. Então, tipo assim, ela vê que, na verdade, a carta tá chegando pra um remetente que não é o irmão dela. E, com o passar do tempo, eles vão começar ali, né, a se corresponder. Ela vai começar a se corresponder com essa pessoa através das cartas. Então aqui, mais uma vez, a gente tem mais uma história que vai envolver um relacionamento entre pessoas que não se conhecem. Então eles vão ali, né, começar a trocar cartas. E é claro que a gente sabe que a pessoa com quem ela tá se correspondendo é o Roman, né? E daí a gente vai entendendo melhor sobre um e o outro, né, eles vão trocando cartas que são muito bonitas, as cartas são escritas de uma forma muito bonita mesmo, só que ele vai descobrir logo quem ela é, e daí a gente vai ver, né, que vai surgir um interesse tanto dele por ela, quanto dela por ele, só que ela não sabe com quem ela tá falando, enquanto que ele já sabe com quem ele tá se correspondendo, e em certo momento ali, ela vai acabar se tornando correspondente de guerra, ela vai pro front pra poder escrever, né, sobre o que tá acontecendo lá, e a partir daí a gente vê a história tendo uma, vamos dizer assim, que uma coisa mais de drama e de ação, porque ela tá, né, nesse novo ambiente e tal, e a gente vai ver o romance se desenvolvendo pra chegar até lá, enfim. Essa é a premissa básica da história, e eu já posso dizer, assim, né, adiantando que eu amei o romance, eu amei a construção do romance, eu amei como que a autora explica a magia que faz com que eles consigam se corresponder através de cartas. Eu achei incrível a forma como ela explicou isso, embora ela tenha explicado também, assim, de forma bem superficial sobre a guerra que tá acontecendo, sobre esse universo mágico, sobre essa mitologia e tal. Não é nada muito aprofundado, assim, então pra galera que gosta, sabe, de fantasia, que tem coisas mais explicadas, esse aqui não é o caso. Porém, a gente tem, né, um romance que vai trabalhar diferentes questões envolvendo os personagens, e é um romance que, assim, né, por que eu não dei 5 estrelas? Por que eu não amei como a maioria das pessoas? É porque eu terminei esse livro sentindo falta de várias coisas, que se eu comentasse, talvez fosse um spoiler. Eu comentei essas coisas lá no grupinho, né, da leitura coletiva, porque a galera leu junto, enfim. Eu senti falta de várias coisinhas que, pra mim, sabe, eu gostaria de ter como resposta dentro da história, só que assim, como o foco da história vai muito pro romance, eu sinto que essas outras coisas podem passar despercebidas, sabe? E no caso, pra mim, não passaram, então eu não consegui dar 5 estrelas, eu fiquei querendo mais, assim, sobre essas coisinhas. Que, inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal falando com exclusividade sobre os Divinos Rivais, daí eu faço uma parte com e uma parte sem spoiler, pra daí eu conseguir explicar melhor sobre essas questões que pra mim ficaram faltando no livro, que influenciaram um pouco aí na minha nota final pra história, mas ainda assim eu recomendo a leitura. E a editora já anunciou o volume 2, porque aqui no caso é uma duologia, então a gente vai ter a continuação dessa história, que, por sinal, o final do primeiro livro é bem, assim, de te fazer querer, sabe, a continuação na hora. Então, vem aí a continuação já esse ano, e eu tô muito empolgada pra saber o que vai acontecer em seguida. Enfim, deixo aqui a recomendação também pra vocês, gostei bastante do livro também. Em seguida, eu li um livro que foi, assim, um misto de emoções. Estou falando de As Duas Vidas de Lydia Bird, escrito pela Josie Silver, que é a mesma autora que escreveu Um Dia em Dezembro. Se você lembrar desse livro, você vai saber de qual autora que eu tô falando. Aqui a gente tem uma história, ó, que a capa diz muito pra gente. Em uma ilustração tem um casal e no outro só tem a mocinha. O que que acontece, gente? O primeiro capítulo desse livro já é assim...
sei lá, de fazer a gente ficar devastado, assim. A protagonista dessa história, que é a Lídia, no dia do seu aniversário de 28 anos, vai perder o noivo. Ela tá noiva desse cara há algum tempo, eles se relacionam desde que eles tinham 14 anos, eles começaram a namorar no ensino médio. Ou seja, se ela tem 28 anos e ela começou a namorar ele com 14, ela tá se relacionando com esse cara por metade da vida dela. E eles estão noivos, né? Eles iriam se casar no ano seguinte e no dia do aniversário dela, ele sofre um acidente e morre. Então o livro todo vai ser sobre o luto, né? A gente vai ter muito essa questão do luto presente em toda a história, mas não somente isso. Aqui a gente tem muito sobre como o processo do luto, ele é muito individual de cada um e como cada um vai levar, sabe, o seu próprio tempo pra passar pelo luto e, enfim, né, descobrir sua forma de superar o luto. Só que assim, a nossa protagonista, né, a Lídia, ela passa por, né, uma perda, ela enfrenta muitos problemas, né, emocionais por conta dessa perda e de uma forma muito inesperada ela vai encontrar uma forma de viver uma vida alternativa. Daí nessa vida alternativa nada mudou. O Fred, que é o noivo dela, né, não morreu e ela tá vivendo essa vida, sabe, que ela sempre sonhou junto com ele, porque pra ela, na vida real, parece muito injusto que ela continue vivendo, tipo, sem o Fred do lado dela, sabe? Ela sente muito essa injustiça. E daí ela acaba usando desse artifício pra ficar intercalando entre a vida, né, real e a vida dos sonhos, assim, que é essa vida que ela gostaria de viver junto com ele, né? Só que a gente vai vendo que existem relações da vida real com a vida, né, imaginária e coisas, né, começam a acontecer coisas na vida da Lídia, na vida real, que não acontecem, sabe, nessa vida imaginária. Coisas boas, coisas que ela, né, assim, deixam ela muito feliz na vida real e que na vida imaginária ela não tem. E daí ela fica nesse impasse por algum tempo ali de o que ela precisa abrir mão, sabe? Quando você tá numa vida, quando tá na outra, e o preço que ela paga, né, por estar vivendo nessa vida de faz de contas que não é a vida dela normal, né, a vida real, assim. Com o passar da leitura a gente vai vendo, né, a história se intercalando entre essas duas vidas e o processo da Lídia de, vamos dizer assim, aceitar que agora ela é uma nova pessoa, que a pessoa que ela era quando se relacionava com o Fred, quando ele estava vivo, era uma, e por causa, né, desse acontecimento terrível na vida dela, ela se transformou em uma outra pessoa, e ela agora é uma pessoa diferente, com personalidade, não digamos que não personalidade diferente, mas com visões diferentes, sabe? Da vida e do que ela gostaria pra vida dela, enfim. É um livro bem, assim, tocante, porque vai falar sobre essa temática muito triste, né? Que é o luto. É uma coisa que todo mundo já passou ou vai passar em algum momento na vida, né? Inevitável. A gente vai perder alguém na vida em algum momento. A gente vai ter que enfrentar o nosso próprio luto de alguma forma. E com esse livro a gente consegue ter essa noção de que cada pessoa tem o tempo que precisa, sabe? Pra vivenciar o luto, pra superar o luto e pra aprender a conviver com essa nova realidade sem essa pessoa querida na sua vida. Então esse é um livro muito emocionante, que vai ter vários momentos assim, sabe, de fazer a gente ficar com o coração apertadinho. Pra quem chora com facilidade com histórias, esse aqui talvez pode ser um livro aí que vai te fazer chorar. Eu só achei que da segunda metade pro final esse livro ficou bem extenso, parece que até a primeira metade ele tinha um ritmo bem bom e depois da segunda metade ficou um pouco mais lento, sabe, o ritmo da leitura, mas ele assim é um livro que eu recomendo, que pra mim foi uma experiência bem gostosa de leitura e muito emocionante também. Então deixa aqui a recomendação, o link vai ficar aqui na descrição se você tiver interesse. Na verdade eu vou deixar o link de todos os livros, tá? E depois disso eu li Guardiã de Histórias, da Sally Page. Esse livro foi uma surpresa inesperada pra mim, porque foi daquele tipo de história que é um tipo de história cozy, sabe? Aquela história aconchegante. Em diferentes situações, de forma inesperada, faz com que você, tipo, dê umas risadas ao longo da leitura, sabe? Foi meio assim pra mim. Aqui a gente tem a história da Janice, que é uma mulher de meia idade, ela tem, sei lá, 40 e poucos anos e ela trabalha como faxineira. Cada dia da semana ela trabalha na casa de uma pessoa diferente e a gente vai descobrindo aqui, né, com o passar da leitura, que ela coleciona as histórias dessas pessoas que fazem parte da vida dela, né? Então ela meio que conhece as pessoas a partir das histórias que ela vai escutando, de conviver com essas pessoas e tal. E já no começo do livro, na verdade, antes de começar a história, a gente tem um prólogo, que é sobre o dia em que a Janice viu uma premiação do Oscar, e ela viu uma atriz muito famosa segurando o prêmio dela do Oscar, e ela relembrando da época que ela era faxineira e que ela ficava com o vidro desinfetante na frente do espelho, assim, imaginando um dia, sabe, ela poder receber um prêmio, e a imaginação dela ali se tornou real, né? E daí já começa a ter esse paralelo da Janice com essa mulher que é uma atriz muito famosa, na verdade é Olivia Colman, a autora inclusive dá aqui essa informação antes, né, de o livro começar, e enfim, né, daí a Janice começa a imaginar como que
seria a vida dela, né, se daquela outra mulher, na verdade, se ela não tivesse sido bem-sucedida como atriz. Será que ela ainda estaria numa vida tipo a da Janice, assim, sabe? Limpando a casa dos outros? Enfim. Daí a gente tem a história da Janice começando e a gente vai entendendo um pouco mais sobre por que ela é tão fascinada pelas histórias das outras pessoas. E a gente entende que, na verdade, é porque ela tenta, de certa forma, com a história das outras pessoas, abafar a própria história dela, sabe? Ela tem uma história que ela não quer compartilhar e que ela gostaria de esquecer, talvez. E daí por isso ela vai, né, se fazendo parte da vida e das histórias das pessoas que fazem parte do contexto de vida dela. E a gente vai também entendendo aqui que a Janice tem, vamos dizer assim, uma convivência dentro da casa dela que não é das melhores com o seu marido. Ela todos os dias volta pra casa num grande desânimo, ela não gostaria de voltar pra casa, ela não gostaria de voltar a conviver com o marido. Então, pra ela, os finais dos dias, assim, são sempre os piores momentos. Então a gente tem várias coisas, assim, sabe, que vão sendo trabalhadas ao longo da leitura pela parte da Janice. E tudo muda na vida dela, né? Tudo fica ainda mais interessante quando ela passa a trabalhar pra uma senhorinha de 92 anos, que foi, inclusive, espiã. Olha só. Quando ela era lá, né, uma jovem, ela foi espiã, o marido dela trabalhou no MI6, né, que é o serviço de inteligência britânico, e ela tem uma história de vida fascinante. Então essa senhorinha, assim que conhece a Janice, ela já capta qual é a da Janice. Ela sabe que a Janice tem alguma coisa ali que ela não quer contar, uma história que ela não quer compartilhar e alguma coisa que mexe com a Janice, sabe? E essa senhorinha vai acabar usando desse artifício da sua própria história, né, de que a Janice tem interesse em conhecer a história dela, pra poder ir pescando aos poucos informações sobre a Janice. E é assim que a gente vai, né, com o passar da leitura, descobrindo um pouco mais sobre a história da nossa protagonista. Então esse é aquele tipo de livro pra quem gosta de romance mais leve, sabe, que vai ter senhorinhas dentro da história, vai ter cachorrinho também presente na história, um cachorrinho que inclusive tira muitas risadas da gente, sabe, a interação dele com a Janice, enfim. É um livro muito gostoso de ler, foi pra mim, assim, uma grata surpresa, porque eu não tava esperando gostar. Foi um livro que me deixou no final, assim, sabe, quando a gente chega na conclusão da história da Janice, me deixou muito com aquele questionamento de tipo assim, ai, por que a gente ainda, assim, a gente tem tanta dificuldade em se perdoar, né, em perdoar nós mesmos, principalmente com coisas que outras pessoas fizeram com a gente, sabe? A gente se culpa pelas coisas que as pessoas fizeram com a gente na nossa vida. Então, a gente tem um pouco disso aqui nesse livro, esse questionamento que eu fiquei ao terminar essa história, então deixa aqui a recomendação pra vocês também. E, galera, de livro lido, concluído, a gente acaba aqui. Tá, esse foi o último livro concluído em fevereiro, porém, em fevereiro, eu li mais de 50% de um livro que eu ainda estou concluindo. Vou terminar agora em março, que é o Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Esse aqui é o livro famoso, de fantasia, romantasia, na verdade, com dragões, que fez muita fama lá fora, que tá vindo aqui pro Brasil agora, e que já gerou um burburinho aqui no Brasil por ser um livro muito caro já no lançamento, né? Foi trazido aqui pelo Brasil por um preço muito maior do que a gente costuma ver em livros de lançamento, porque a gente tem a versão em capa dura, que é uma edição de luxo especial e tal, e a edição brochura. E ambas as edições estão com preços bem mais altos, pelo menos estavam, né? Eu não sei como é que tá agora. Mas quando foi anunciado o lançamento desse livro, o preço estava bem mais alto do que o padrão, assim, pra livros de lançamentos e tal. Então gerou um auê na internet. Realmente, assim, o preço dele não é um preço acessível, mas isso não mudou o fato de que as pessoas compraram esse livro, né? A versão de luxo lá, capa dura, que era caríssima, quase R$200, entrou na lista dos mais vendidos da Amazon, sabe? Tava entre os 30 mais vendidos, então temos aí coisas a pensar. E, enfim, eu recebi, né, aqui a prova antecipada, ainda em revisão, tem aqui um selinho, né, avisando isso. E eu comecei a leitura, já tô chegando pro final. Talvez eu comente em algum momento aqui no canal sobre o que eu achei da leitura. Comenta aqui embaixo se você quer me ver comentando sobre o Quarta Asa aqui no canal, que daí eu vejo se já faço aí um vídeo sobre ele agora no mês de março, que, né, falta pouco. Tô chegando já no final, daqui a pouco eu termino essa história. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham curtido, né, acompanhar as minhas leituras aqui do mês de fevereiro. Comenta aqui embaixo qual desses livros você ficou com vontade de ler, se você já leu algum. Comenta aqui que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui. Antes, vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.